Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje vamos falar sobre o filme Antígona. Difícil, complicado, duro, mas particularmente eu achei ele genial. E para falar sobre esse assunto estamos aqui com ele, Duca. E aí, Duca? Fala, Heineken, tudo certo? Mais um filme vermelho, né? E minha cor também, posso dizer aí. Vamos lá. E verde. Verde, agora foi bela piada, verde e verde. E verde. Belo filme, difícil, realmente temos coisas a falar aí, até fazer aquela introdução antes, né, de ir para as cenas, acho que é bem claro. É bem importante a gente esclarecer algumas coisas e conto com o seu conhecimento sobre as tragédias gregas e as aulas que você deu e o teatro que você fez para esclarecer pra galera e pra mim, inclusive, muita coisa acerca dessa obra aí. Bem legal essa escolha. Pois é, esse é um dos filmes que a gente já citou 70 vezes e quase que o nosso podcast praticamente só fala sobre esse assunto. Que são esses filmes chamados autorais, né? Que as pessoas que fazem, elas se envolvem em todo o processo, ou boa parte do processo, mas principalmente os papéis e as funções que são de comando, digamos assim. Também a pessoa perpassa por mais além do comando, mas também na parte de execução. Então, esse é um filme que eu me espantei de ver a versatilidade, cara, da diretora. Sim. Porque, assim, até então, ela escreveu, ela dirigiu. Mas aí depois eu fui dar uma estudada, ela também fez a cinematographer. Tipo, ela é a cinematographer do filme. Sim. E nos créditos ela ainda tá citada como realização de cenário. Pau pra toda obra do filme independente. E ela editou. E ela editou. Jogou nas 11, né? Chutou e cabeceou. E esse é também de uns filmes que eu vou tirar onda aqui. Não sei se é assim que usa o termo, mas enfim. É isso aí. É que eu fiz uma aula com o editor desse filme. Eu fiz uma chamada no Zoom com o editor desse filme, numa das aulas que eu fiz aqui pela Associação Canadense de Editores de Cinema. E, enfim, foi por aí que eu resolvi. Depois que eu conversei, né, tivemos a aula com ele, uma hora e pouco com o cara, com o editor oficial, digamos assim, porque o filme é acreditado com 2 editores, né? Uhum. Ele e a diretora. Depois que a gente conversou e ele contou coisas e a gente foi falando sobre timelines e tal, eu fiquei assim, nossa, mas esse filme é mais do que eu imaginava, tipo, nossa senhora e tal. E aí, então, é que eu fui ver, porque, na verdade, eu não tinha assistido o filme até ter a aula, sabe? Foi uma daquelas surpresas, assim. Sim. Não, e é legal porque a gente sempre manda e-mails, tenta contato com os realizadores e tal, e acho que estamos mais perto possível, né? Do que foi feito. Não acho que você tenha entrado num grande papo até para uma aula, mas, enfim, você deve ter colhido informações ali legais pra gente debater aqui. Esse episódio é patrocinado pela AV Makers. Se você trabalha com produção de vídeo ou foto e quer melhorar seus conhecimentos investindo pouco e sem sair de casa, então você precisa conhecer a AV Makers, a melhor escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. São mais de 160 cursos e formações completas ministrados por profissionais especialistas e atuantes do mercado. Você pode aprender desde o básico até o mais avançado com suporte direto com os professores e pode acessar o conteúdo de qualquer lugar, até mesmo offline. A AV Makers tem cursos de pré-produção, câmeras, drones, gimbals, Premiere, DaVinci, Avid e Final Cut e das mais diversas áreas. Fashion films, videoclips, edições e captações de áudio, direção de fotografia, colorização, edições de fotos, gestão de equipes e sets e muito mais. A AV Makers é a escola oficial da Blackmagic Design no Brasil e conta com professores certificados e autorizados também pela Adobe. Pelo valor de apenas um curso, você pode ter toda essa estrutura à sua disposição. Usando o cupom SALA77 no ato da sua assinatura, você paga apenas R$ 77 por mês. É isso mesmo, serão apenas R$ 77 por mês. Mais de 40% de desconto que você pode parcelar no boleto ou no cartão. Acesse avmakers.com.br e assine.
Esse filme ele foi escrito, dirigido, cinematografizado, fotografado, né, editado pela Sofia Deraspe, ou Deraspe, eu não sei como é que pronuncia, porque ela é canadense, mas é de Quebec, né? Então é tudo em francês. O filme é em francês. Eu não achei o roteiro, eu achei transcrição só. Mas aí transcrição, tipo, tanto faz. É só a transcrição do texto. Mas eu não achei roteiro. Ele é um filme muito escondido, digamos assim. Porque ele foi um filme produzido pela associação. Por uma associação, né? Uma cooperativa de produtores de audiovisual do Canadá. Então eles se juntaram, a galera do cinema se juntou pra juntar uma grana pra poder fazer esse filme. E vendeu esse filme. Independente e botou total, em festival. né? E então não tem como... Eu não sei quanto que ele custou. Não sei quem trabalhou de graça, quem trabalhou como portfólio e tal. Eu sei que ele tem uns níveis de produção bem claro de que e é um filme indie, né? Por isso, a diretora escreve, produz, edita... Leva o sofá. Pinta o cenário. E o filme já arrecadou 120 e tantos mil dólares até agora, ou seja, eu não sei se isso é muito ou pouco pro tanto que eles gastaram, mas é um filme que foi oficialmente vendido, né? Assim, ele é alugado hoje. Eu não sei como que a plateia no Brasil vai poder... No meu caso aqui, te respondendo, a gente tem acesso em plataformas como Now, que é da NET, né? Agora, claro. Tem na Apple TV também, um aluguel por, acho que 14 pratas que eu paguei aqui. Então tem, cara. Eu até achei curioso, porque normalmente essa categoria de filme é difícil você encontrar, né? Então, pelo menos pra mim, eu tive essa percepção. Quando você falou do filme, eu falei, não vou achar. Mas tinha aqui em 2, 3 plataformas e bem legal, cara. Rodando liso, tudo certo. Uma característica dessa diretora, né, a Sofia, ou Sophie, é que ela editou e dirigiu e ela é mais diretora de fotografia. Ela tem mais crédito de diretora de fotografia. Isso o Jeffrey Boulanger, eu acho que é o nome dele, Jeffrey Boulanger, seria o guardião da padaria. Eu acho que esse é o... Porque Jeffrey, até onde eu sei, é tipo o guardião, o host. E Boulanger é padaria, padeiro, né? Tipo, o guardião do padeiro, o padeiro guardião, alguma coisa assim. O Jeffrey, que é o editor, oficialmente o editor, né? Ele falou também disso, assim, que uma das coisas é que todo mundo estava envolvido na parte emocional. E era um lance de documentar a dor das pessoas na aduana, na imigração, na questão da fronteira, né? E esse foi o objetivo, assim, discutir sobre a questão da fronteira e a questão do separar. Porque você pode pegar pessoas da Síria, você pode pegar exemplos da Somália, você pode, enfim, puxar em vários lugares do Meio Oriente, do norte da África, ali do Chipre, enfim. Você vai ter muitas histórias, muitas histórias tristes, desesperadoras desse lugar. Então, eu achei muito genial a brincadeira que ela resolveu fazer. Tipo, não, eu vou pegar uma tragédia grega do Sófocles, que, tipo, não tem nenhuma relação com fronteiras atuais, né? Com as distribuições do governo e, enfim, mundo internacionalizado. E vou botar essa parcela de dor lá, ou tirar desse texto essa parcela de dor, né? E esse foi um discurso muito claro, que é muito específico de quem é documentarista, né? Tipo, ela é uma documentarista. Ela filma como documentarista. E aí a gente pode dizer, e esse é legal de ver esse filme, porque esse filme tem a cara dela, porque ela tá na câmera também. Ela tá na escolha da lente que ela vai fazer, e ela tava na ilha de edição pra decidir, não, essa cena entra, aquela não, né? É muito autoral mesmo, né? Isso é muito, muito interessante. Ele foi filmado com a Alexa Mini, que é a nova... velha, nova, Alexa, pequenininha, ela é realmente muito. Uma câmera... ela é uma câmera muito pequenininha. Se eu não me engano, cara, eu posso estar enganado agora, mas eu acho que ela é a câmera prioritariamente usada para filmar o Handmaid's Tale. Ah, é? Eu acho. Que eu me lembro porque quando eu fui fazer um orçamento para tentar estudar aquilo, e eu geralmente tento pegar o mesmo equipamento que eles pegam para tentar refazer a fotografia, eu me lembro que eu ter feito uma lista do Handmaid's Tale e eu me lembro da Mini tá lá. A Mini é muito cara pra eu alugar aqui. Ela é a Alexa, sabe? Tipo, você vai ter uma Alexa de verdade para você usar, só que ela é pequena. Sim, então ela é portátil. Sim. Ela tem também que ter mais foi tecnologia, né? Vamos dizer assim. Então por isso ela é... E tem poucas também, né? Não tem como as outras também. Aquele filme 1917 também usou esse tipo de câmera menor, porque você consegue botar ela numa grua menorzinha e soca isso dentro da janela, bota dentro do carro. Sim. Tipo, não são trambolhões, sabe? E ela é muito digital, né? Tipo, é o cinema mais fácil de fazer, digamos assim, né? Não requer tantos processos laboratoriais e tal. Sim. Então, faz bastante sentido. Bom,
Uma outra curiosidade que eu achei também, que eles falaram, é que o casting do filme foi feito, tipo, entre 600, 500, eu não lembro o número agora, se era, tipo, era alguma coisa até 500, entre 300 e 600 até, de pessoas que ela fez, né, o casting com as atrizes principais, ou as pessoas que iam fazer, mas que a Richie, a menina que faz a Antígona, ela, tipo, passou no teste de quase 600 pessoas. Caramba. Tu imagina, cara, fazer um cast pra 600 pessoas. Isso eu não sei até que ponto é a falta de um produtor de casting ou o perfeccionismo, né, do diretor. Fala, não, eu não achei, eu tenho que achar. Porque às vezes quando tem alguém fazendo esse trabalho por você, ou você é vencido pelo cansaço, ou você não tem tempo, né? Ou você confia de fato em quem tá trazendo essas pessoas e aí você vai decidir em conjunto. Mas isso me parece também, assim, e eu não tô falando isso de uma forma pejorativa, mas às vezes me parece uma coisa que acontece quando você tem um filme pra chamar de seu e aí você fala, putz, eu não achei a pessoa, eu tenho uma imagem mental dela e aí pode ser que seja isso, né? E o desenvolvimento do filme tá muito preso no tanto que essa atriz vai dar conta de levar. Um detalhe só pra você concluir. A gente tem uma questão aí no filme que é que ela, ainda que atenda todos esses anseios da diretora, escritora e tal, ela ainda tem que ser meio que parecida com o irmão, né? Fisicamente. Mas também a gente pode pensar que é mais fácil achar um irmão depois, mas... Eu acho que esse foi o caso. Eu acho que foi o caso de achar um cara depois que pareça com a menina. Também tinha que achar uma menina que fosse andrógena, o suficiente. Sim. Mas que fosse nova, mas ao mesmo tempo tivesse uma super carga dramática pesada, assim, né? Porque senão você só compra pelo, não só o physique de rôle, que o pessoal chama, né? Mas o sex appeal, ou a vontade de olhar, o erotismo, não no sentido sexual vulgar, eu tô falando no sentido de eros, deus grego eros, e o anteros, a atração da visão, né? Tipo, de você realmente curte olhar aquilo sem ter que ficar apertando o olho dela pra, sabe, muito colorido ou coisa do gênero. Tipo, a menina já tinha um material de trabalho muito bom. Se você olhar o Instagram dela, ela já tinha uma parada muito intensa já ali. E ao mesmo tempo essa desenvoltura, né, de transitar entre uma leveza e uma super coisa pesada. Uma coisa que eu achei curiosa é ter colocado a Antígona numa estrutura muito jovial. Isso eu achei muito curioso. Achei que isso foi diferente, sabe, pra mim. Eu, assim, fazendo até só concluindo o que você tá dizendo, acerca do filme em si, da adaptação, não sou um profundo conhecedor da história. Você é o cara que mais traz, inclusive, isso pra mim. E deixar registrado aí que serei eternamente grato, porque isso, né, é comum à humanidade. A gente tem que entender, tem que estudar. A gente vai ser melhor, acredito eu, estudando a história, né? Mas, então, eu particularmente tive uma expectativa, né? Porque sempre que a gente trata de uma adaptação, se a gente também cria muita expectativa, ela vai por água abaixo, é muito possível. Mas, nesse caso, que usa, inclusive, os mesmos nomes dos personagens, né, da história, eu não consegui dar um play no filme sem esperar algo muito parecido com a história. É lógico que a gente tá aqui tratando de uma história que, se foi encenada, né? A gente estava até conversando em off, que de repente vai ter 6 horas, né? São 3 partes. Então é lógico que eu não esperava que, né? Assim como a galera também fala que 10 livros de Game of Thrones ou de Sociedade dos Anéis ou qualquer coisa desse tipo, é difícil transformar isso em 2 horas, 4 horas de filme. Eu acho que nesse caso é muito difícil pegar uma história complexa e com muitas variáveis ali, muitas nuances, você trazer isso para um filme de 2 horas. Não era isso que eu estava dizendo, mas eu achava que o cerne da coisa ali, né? A moral toda da história, melhor dizendo, se eu tô me enrolando muito, eu vou tentar concluir. Eu esperava que esse filme, em 2 horas, me contasse a história. Sem detalhes, mas que eu entendesse a história. Talvez como o filme Romeu e Julieta, né, do DiCaprio lá. Então, não acho, a gente não vai entrar no mérito se ele foi bem feito ou mal feito, ou se representa exatamente, não é sobre isso. Mas se eu tiver que pegar um jovem e falar pra ele o que é Romeu e Julieta, aquele filme faz esse papel. Eles empenham esse papel. E eu acho que aqui nesse caso... O enredo básico tá lá. O enredo básico está lá. Então, é óbvio que a gente não vai entrar aqui em trazer o que é a história, né, original, grega e tal, como quem foi pra qual lado, de qual cidade, qual tio que brigou com o primo. Não é sobre isso. Mas se você for ler um breve resumo, você vai ver que o filme escapa em várias coisas. Acerca da contação dessa história, né? Então, sim, é uma adaptação. Então, o que eu entendo por adaptação? Ser uma coisa contemporânea, ter uma jovem, ter a família ali com personagens em lugares diferentes, né? Na hierarquia diferente. Acho que todas essas coisas podem funcionar numa adaptação, né? Mas eu acho que se perde porque, aí usar os mesmos nomes, você espera certas coisas. Então, né, eu pelo menos esperei. Então, acho que assim,
O resumo é, eu acho que tem, obviamente, a coisa da terra, né, da cidade natal, a coisa da família, tudo isso tá muito claro. Então, eu acho que serviu como referência a tragédia grega. E aí pescou algumas coisas e trouxe para uma história que ela queria contar. Mas te enganou no final. Porque assim, não, na verdade não é que me enganou. O perigo é eu sair depois de um filme desse contando que eu sei o que é a história da Antígona. Porque eu não sei. Entendeu? Sim. Como ela é. Eu sei que ela trata-se de família. Eu sei que deixa eu te perguntar. Esse lugar é um pouco delicado. O que tu conhecia? Como é que tu conhecia o Antígona, a tragédia grega? O que você estudou? Não, a original eu não conhecia nada. O que eu fiz foi um trabalho do dia. Eu fiz um trabalho... Eu confesso que eu não sabia mesmo. Óbvio que eu conhecia alguns personagens, como Édipo e tal. Mas, Creontes e tudo mais, mas se você perguntasse assim, qual é a história de Antígona? Eu não saberia dizer, só que eu fiz o dever de casa. Antes de ver o filme, antes de alugar, eu peguei lá, Wikipedia, não sei o quê, bababá, dei uma lida. Em resumos, obviamente, não tá lá, mas eu consegui descobrir que era o irmão, que com o outro, que o tio assumiu, porque aí não quis manter a tradição, aí uma foi para outro estado, e aí começou a brigar entre si para ter o direito de voltar a enterrar o irmão que não teve enterro digno. Enfim, disse aqui, né, com palavras, mais com tags do que com uma narrativa. A atriz principal, a irmã, briga com quem? Quem é o tio? Isso eu tô falando pra quem já entende a história. Quem é o tio que quer manter a tradição? Quem que vai pro outro lado e forma um exército para brigar com a própria família? Então, se eu tivesse dizer que no filme que a única que é meio anti isso é a irmã do meio que quer ser dona de um salão, ela não luta por um direito de ser diferente ou pra lutar por uma outra coisa. Tá, então ela tá lutando pelo irmão. Pô, mas o irmão fazia bosta. Não é sobre o tio não ter quisto enterrá-lo. Então, assim, pra mim não ficou muito claro. Óbvio que eu tô tentando trazer o pé da letra. Né? E não é sobre isso que eu quero dizer, mas eu acho que faltam coisas que fazem a história ser do jeito que ela é. Eu acho que o filme vai por um outro lado. Ele usa elementos da história, como eu disse, família, terra natal. Eu não consegui... Me corrija se eu estiver errado, mas assim, é como se fosse assim, você lê a história em 3 parágrafos e você vê o filme, você sente falta no filme de certas coisas. Entendeu? Então... eu acho assim... Bom, é muita coisa. Eu nem me atrevo a tentar... Nem a te corrigir, imagina quem sou eu, mas... eu nem me atrevo a tentar explicar pro nosso público, pros nossos ouvintes... não daria nem tempo, a gente teria que fazer todo, né? Toda a questão da trilogia. Essa trilogia tebana, ela são 3 grandes livros enormes que fundaram a base da literatura ocidental, e principalmente a literatura ocidentalizada, né? Sim. Tipo, Europa, renascentista, tipo assim, se a gente acha, né? Tem um autor chamado Harold Bloom, que escreveu um livro chamado Shakespeare, A Invenção do Homem, que é um livro de, 3.000 páginas, fantástico, muito bom, que explica como Shakespeare escreveu, em 1600, A Lava Dinossauro, a estrutura do pensamento, porque o Shakespeare foi tão violento que ele escreveu coisas que passou a ser referência de legislação. Então, assim, de verdade, ele ajudou a escrever a lei da Inglaterra. Sim. Com as peças de teatro. Esse é o nível de influência do cara. Depois da Bíblia, ele é um dos caras mais citados no planeta Terra. Tipo, é uma da literatura mais citada, revista, vida e tal. Tanto que ele tem até hate. Quando o cara tem hate, você sabe que ele é famoso desse nível. Claro, tem gente que fala que ele nunca existiu, que ele inventa, enfim, você saca, né? Já rola esse hate, você já saca o tamanho que o cara tem. Então, ele é uma figura que inventou o humano, segundo o Harold Bloom, né? Só que se você for pegar as estruturas básicas do Hamlet, do Shakespeare, Romeu e Julieta, enfim, qualquer que seja a grande obra dele, tá tudo previsto em Édipo Rei. Tá tudo previsto nessas tragédias básicas. Sim. E elas são, assim, tão fundantes e fundamentais que elas são impossíveis de você falar delas hoje, elas puras por elas mesmas. Porque elas são muito de um planeta que nem é mais o nosso mesmo, sabe? Tipo, de 400 anos antes da Era Comum. Outro tempo. Uma outra pegada, um politeísmo. Tipo, tudo é muito difícil da gente pegar. Porque quando eu dava aula para os adolescentes, eu ia falar do Laios, que, né, tipo, casou... ele vai e casa com a Jocasta, que é a esposa, aí tem o filho, que é o Édipo. Aí o Édipo mata o pai e depois casa com a mãe e tudo.
aquilo, nossa, como o cara casa com a mãe, que incesto. E tipo assim, essa moralidade nem era algo não era discutível, nem era discutida, na verdade. Né? E na real é tudo muito em cima de mitologias, de coisas, né, que a gente chama. E a gente tá muito acostumado a chamar de mitologia grega, mas pouco acostumado a chamar de mitologia cristã. Porque a gente acredita como uma linhagem de religiosidade, de mitos mais religiosos, e o outro num sentido fantasioso de mitos, de mitologia. Mas, na real, é tudo no mesmo lugar. Inclusive, são todas muito cópias umas das outras. A trilogia tebana, cara, é tão fundamental, é tão importante, que eu acho que é uma parada que todo mundo deveria ler para conhecer as bases reais fundantes do nosso pensamento literário. Mais do que Shakespeare até. E aí, quando surgiu a ideia com esse filme, foi muito, muito porque ele é uma forma que eu acho que ele conseguiu, no meu ver, o que é que importa dentro da história de Antígona. Porque Antígona não é só uma peça que foi escrita em 400 e sei lá quantos, né? Tipo, deixa eu até colar aqui, porque eu nem lembro mais do Sófocles. Acho que é 443 antes de Cristo. 441, talvez. Por 2. Tipo, em 440 e tantos, antes da Era Comum, o Sófocles escreve esse texto, né? E essa trilogia toda, que são enormes, peças enormes. Mas tem elementos muito curiosos que ao longo da história humana, desde a época que esse texto foi apresentado até hoje, que ele sempre se repete. Você tem um oráculo que é uma coisa meio esquisita, que a gente não sabe exatamente o que é, que na real o oráculo, que é o Tireses, na peça da Antígona, ele é um híbrido do hermafrodita, ele é uma pessoa hermafrodita, então ele é homem, ele é macho e fêmea, é como eles se referem no texto, é um macho e fêmea. Eles se referem desse jeito. E ele é um híbrido entre uma mulher e um homem, e é uma pessoa muito sábia. E ele sempre... E o Tiresias é um personagem que aparece volta e meia, saca? Tipo, é como Romeu e Julieta. Não o texto, mas é como a Julieta, que volta e meia alguém cita, apaixonado como a Julieta. Ou não, eu não sou... Tipo, Romeu aparece como um personagem. Sim. E o Tiresias também tem essas características. Então, o que ele pegou a característica específica do Tiresias e transforma em outro personagem e moderniza. Então, quando ela tá lá a psicóloga tá falando com ela, e ela fala, não me chama de madame. E aí a Antígona fala, então, ok, sir. E aí ela ri. Caracas, aquilo me arrepia, porque eu sei o que eles estão querendo dizer. Mas aí eu acho que cabe. Essa é a adaptação, né? Aí eu acho que ainda estamos adaptando. Tudo bem. É uma coisa. Só que, claro, eu concordo contigo. Acho que você tá correto em dizer que, tipo assim, a expectativa de chamar que é a Antígona e você querer que a história da Antígona seja seguida como é Romeu e Julieta, o filme não atinge 100%. Mas eu conheço algumas pessoas da academia que são muito inteiradas de Antígona, mais do que eu. Tipo, eu estudei bastante esse texto, bastante toda a trilogia, todo o teatro grego, porque eu dei aula há muito tempo sobre isso. Já montei peças gregas, já apresentei como ator peças gregas, já fiz videoclipe de peça grega, enfim, é uma parada que eu estudei um pouco. Mas eu conheço gente que, tipo, tem tese de doutorado em cima da Antígona, saca? Tipo, passou a vida toda estudando. E eles adoraram o filme. Eles acharam o filme muito acurado, mas, a mesma coisa, essas pessoas conhecem a história. Então, eles veem a história que o filme não conta nos detalhes. Então, né? que acho que é aí que faltou pra mim. E aí falta pra um público que não conhece a história, não pega Eu reconheço. Detalhes. É que se eu pudesse fazer assim, lógico, eu não esperava que ela fosse para uma outra cidade e montasse um exército para lutar. Eu posso ver que isso é ela tentando ruir o sistema, lutando contra o próprio sistema, que na verdade a tia dela, que fez de tudo para eles terem aquela cidadania e tal, ela vai para ruir o sistema, brigar com o lugar que acolheu ela. Então assim, lógico que a gente pode transformar isso, né, jogar num liquidificador e transformar que é uma luta contra onde ela está, né? Se ela vai para lá e luta com aquele mesmo lugar, né, ela tenta destruir aquela possibilidade, a civilização, tanto que a juíza fala, você quer pôr sua cidadania que você está lutando aqui em risco por conta do seu irmão que fez uma besteira. É lógico que ela vai fazer o que for preciso, porque ela quer um enterro digno pro irmão. Não se julga o que o irmão fez, né, no caso dela. Então, lógico que dá para eu trazer uma coisa ou outra, mas é o que você falou, falta pro telespectador médio, no qual eu me coloco no lugar que não entende tanto da história, algumas coisas um pouco, não acho que precisaria me explicar tanto, mas umas coisas um pouco mais, eu acho que é uma adaptação livre e para quem conhece muito. Agora, acho que corrigindo e me colocando no meu lugar, é isso, não quis dizer que o filme não faz isso, eu quis dizer que com o meu conhecimento, que é
ralo, né? É muito pouco, mas do que eu fui ler e fui ver o filme, eu falei, putz, não é muito parecido com o que foi escrito. Só que aí é um depoimento leviano, talvez até. A Antígona, o texto Antígona, propriamente do Sófocles, ele é um texto muito usado nas escolas de direito. Eu praticamente eu li, inclusive, não um artigo, legal você falar isso, que eu li um artigo de uma advogada falando sobre isso. Eu acho que eu não conheço um advogado que, tipo, passou pela faculdade para se formar em direito e querer seguir a carreira de direito. Não uma sem pessoa ter passado por aí, que não tem estudado, fala, usa exercícios, teve que fazer análise, assignment desse texto. Sim. Porque ele é a base fundamental da ideia de você ter um direito e você poder exercer o seu direito, ou seja, que é o que acho que o Hegel que chamava de direito positivo e o direito natural, que é... Eu vou deixar esses links todos aqui embaixo para as pessoas poderem ler, né? Tipo, eu achei até o fechamento da pauta, eu estava procurando uma versão em português e eu achei uma versão em português do Aspectos, como é que chama o livro em português? É o Aspectos do Direito, ou Características do Direito, Filosofia do Direito Natural, uma coisa assim, do Hegel. Eu achei uma versão em português em PDF, então eu vou deixar para as pessoas, tá disponível para ler. Que é isso, você tem o direito, que é o seu direito natural de pessoa, que você pode falar sobre o amor, sobre a religião, sobre a sua expressão pessoal, sobre a sua vontade, a sua opinião e aquilo que está preso na estrutura da sociedade. E a gente está vendo isso, e eu acho muito importante esse filme agora, porque a gente está vendo isso acontecer nesse momento da pandemia, por exemplo, que as pessoas não querem usar máscara porque elas querem exercer o direito delas de não usarem máscara. Só que isso não é um direito delas. Elas estão chamando de direito de liberdade. Mas isso não é um direito. Tipo, exatamente. Isso não é um seu direito. Você não usar máscara não é o seu direito. Na verdade, né? É um dever você usar máscara. Exatamente. Isso. E esse filme, ele tem... Esse filme, não, mas... Tem um pouco, mas o texto Antígona tem esse cerne. Tipo, é essa discussão que o cerne principal do texto tem. Ele é um texto muito forte, uma personagem feminina muito importante, escrito por um cara numa época que não dá nem pra chamar de machista. Porque, tipo assim, se a Grécia Antiga, principalmente essa dos autores famosos das tragédias, né? Tipo, não dá nem pra chamar de machista. Porque, tipo assim, o cidadão era livre, mas o cidadão representava o homem jovem, livre e rico. Né? Tipo, criança, mulher e escravo e imigrante, eles não eram nem gente. Tipo, nem tinha. Não é considerado. Tanto é que eu usava muito com os alunos um exemplo da Antígona, de Lisístrata, que é um dos textos bem famosos do Aristófanes, que é a história das mulheres que se unem para evitar as guerras, né? Tipo, lá na Hélade inteira tava tendo guerra. Não vou entrar muito nesse assunto para não ficar muito chato. Mas tem... Tipo, tava muito tendo guerra entre Esparta e Atenas e toda aquela região ali e tal. E aí as mulheres dos combatentes, tanto do inimigo como do aliado, digamos assim, se unem e falam, cara, vamos dar um jeito de parar com essa guerra, sabe? Tipo, eles ficam guerreando coisas políticas entre eles, fica posição e situação. Oposição e situação, e quem se ferra somos nós, entendeu? Tipo... Então, elas se juntam pra fazer uma greve de sexo. E aí elas combinam uma com as outras. Tipo, olha, a gente não faz... a gente fala, não faz mais sexo com os maridos. Enquanto eles não param de guerrear. E elas se reúnem, na verdade, até pra provocar. E tem várias cenas muito engraçadas que elas provocam. Elas falam, a gente tem que deixar o nosso delta incrivelmente depilado. Elas colocam assim. Tipo, a gente tem que propor pra eles, a gente atiça. Porque pro homem, o prazer é público e notório. Pra mulher, o prazer é sofisticado e oculto. Tipo assim, a mulher excitada, ela não aparece. Porque, claro, tem que lembrar que uma galera que não tinha cueca, uma galera que tinha, né? Tipo, então o cara excitado... Dava pra ver. Dava pra ver, tipo, também. Exato. E aí, cara, tem várias cenas que as mulheres provocam os maridos e, tipo, super insinuante. Na hora que o cara acha que vai transar, elas fogem. E mostra um conhecimento biológico, que os meninos, talvez, que estão nos escutando, vão saber, as meninas não vão saber disso, mas os meninos sabem. Eu não sei se é muito baixo ficar falando desse negócio, mas vamos lá. O órgão masculino, ele tem um limite de produção de possibilidade de ejaculação. Então, se você prepara, como diz um amigo meu, se você rala, mas não rola, dói. Dói. Famosa Blue Balls. Sacou? Tipo, dói. É uma coisa física, você sente dor. E era uma forma que elas descobriram pra atacá-los, né?
Isso, aí eles têm, aí de fato atenção. no texto eles têm que se unir e tipo, não, vamos parar de guerrear porque tipo, eu não tô aguentando, Sim, não tô aguentando sim, mais, sim, não- sim. porque chega um determinado momento que não tem o que fazer, tá todo mundo com dor nas genitálias, cara. Sim, E isso sim. é um texto de teatro escrito em 400 e tantos anos antes da Era Comum, olha só que maluquice. Essa história da Lisístrata, a greve de sexo, do Aristófanes, ela foi, efetivamente aconteceu no Chile há uns 80 ou 40 anos atrás. Se eu não me engano, no Chile, junto com uma outra, num pedaço de uma floresta que emendava, não sei se com a Bolívia, sei lá de onde, tipo, tava rolando uma guerra e as mulheres de fato fizeram isso. Ele é um texto muito usado como referência ao feminismo, muitas vezes, porque tem muitos textos de empoderamento, de falas muito bonitas, principalmente na boca da Lisístrata, que é a Sim. personagem principal. Tipo, muitos textos. Tem um texto muito legal que eu me lembro que o cara fala, tipo, eu ouvi dizer que haviam aqui mulheres gritando, ameaçando, se desmandando. Ouvi dizer que agrediam os passantes com impropérios e cantos profanos acompanhados por tamborins. Como representante do povo e da comarca, eu vim imediatamente reestabelecer a ordem, se é que há uma desordem. Então eu pergunto, por que vocês dominaram o tesouro da Acrópole? Tipo, entrava um governador e falava, por que vocês roubaram o dinheiro e guardaram ele na Acrópole? E a Lisístrata entra e fala, cara, é pra dominar o tesouro, porque sem tesouro não há guerra. Por isso, a guerra é tão opulenta e a paz sempre foi miserável. Aí ele, então quer dizer que o dinheiro é que é a causa da guerra. E ela fala, e usado na guerra vai sempre faltar na paz. Sempre. E essa é uma frase muito foda, sabe? De ver uma mulher que era só uma esposa, falando com o governador. Tipo, ela sequestra os... Tipo, é um golpe, cara. Sim, sim. Então, é um texto muito usado. Porém, no final do texto, o marido dela volta e aí ela se subjuga ao marido e o marido resolve o problema. Porque o texto é escrito como uma comédia por um homem. E isso é muito importante a gente lembrar. Porque as pessoas usam como isso. Exato. Então, mesma coisa. Lisístrata é Antígona é um super texto importante sobre uma mulher que bota o título, mas não é. Porque no fim das contas, ainda é cara escrevendo isso. para homens que precisavam entender como o governo funciona. Isso, Entende? isso não pode esquecer, porque a gente acaba vendo no resultado do filme, por exemplo, se demole você vai ter essa interpretação, porque porque é uma mulher que tá na frente de tudo e bababá, e ela lutou, olha a força, sim, ela é capaz, ela é, mas no fim é um olhar de um homem, né? É um olhar. E por isso que eu acho que o filme foi muito feliz nesse aspecto, porque ele não se preocupa tanto com o enredo, já que dentro da história de Lisístrata, tal qual era a questão da guerra com o dinheiro, em Antígona a questão da terra e do direito positivo ou não, é o cerne mais bonito, que é o que sobra para as faculdades. Então eu acho que o filme pegou, o que é de mais legal que teria a ver com hoje? É isso. E aí ele pega esse exemplo e tira, tipo, realmente a célula cerne da história. Então, se você estudar muito a história, você vai aprender esse cerne, que é o que está presente no filme. Exatamente. Você é levado ali, se você está vendo sem muita atenção, você pode cair nesse lugar de julgar as atitudes do irmão, se ele está preso ou não, se ela deveria se colocar no lugar dele ou não, mas logo, ou se é uma coisa mais feminista, que ela quer levantar alguma bandeira, mas logo você vê que não é sobre isso. Então acho que realmente concordo com você 100% que o mais legal da história está ali, que não é sobre essas coisas superficiais, não são essas coisas que a gente está vendo com os olhos. Tanto que no final do filme tem a cena dela sendo levada e ela se vê chegando. Né, a família, então assim, é sobre isso. E aí eu já puxo para um outro lado da história, que é quando eles brincam com grafismos e trazem alguns clipes e edições dentro do filme com uma pegada meio TikTok, como você tinha falado comigo aqui em off, né? Essa coisa meio Instagramer, assim. São clipes que rolam durante o filme. E eu acho que tem duas questões pra mim, e quero te devolver a bola. Uma é que eu acho, pro meu gosto, ruim. Não curti. O cara que fez ali a arte, a decisão, né? Na verdade, o resultado final, porque eu não tô aqui pra apontar dedo pro profissional. Acho que a decisão final não é bacana pro meu gosto, né? Então, os splits de cena e as máscaras, os traços, eu particularmente não acho que estão à altura da história. E isso já me leva à segunda conclusão, que tira um pouco, infantiliza a história.
E eu acho que é delicado, porque, por exemplo, citando rapidamente, quando a gente falou sobre o Black K. Klansman lá, o Black K. É difícil falar esse nome, né? Isso, Klansman. Ele, no final, ele tem um clipe. E ele não cai o nível da coisa. Sim. E eu não tô nem falando sobre ter arte ou não em cima, né? Ilustrações e tal. Mas ele inclusive, a fusão daquela realidade com a ficção é maravilhosa, né? Pelo menos a gente concluiu ali no debatendo a história. Nesse, eu acho que você, tipo, vira pro lado pra pegar uma pipoca. Você fala assim, agora tem um clipinho dos jovens e tem essa coisa meio, um hip hop. Então, não é sobre o hip hop ou sobre o traço. Eu acho que a conclusão daquela parte artística, ela desce um pouco, ela fica um pouco imatura em relação ao que eu vejo no olhar da menina, na interpretação, na história em si. Queria saber se faz sentido pra você também, falando dessa parte estética mesmo, de linguagem, assim, né? O que você achou? Na aula que eu tive com ele, isso foi citado e eu não sabia, porque eu não tinha visto o filme ainda, eu tinha visto alguns trechos. Eu achei, foi engraçado, porque os trechos que eu vi de trailer e tal, tinha essas coisas, e eu achei que era de trailer. Eu realmente não achei que isso estaria no filme. Tipo, eu falei, até parece que eles vão botar esses desenhos na tela. Tipo, um fusion, saca? Desenhando com grafite. Não vai rolar. Tipo, isso é de trailer, isso é marketing. E aí, na hora que eu vi isso no filme, eu falei, caraca, eles botaram mesmo. Só que aí, isso foi uma coisa citada. E o Jeffrey falou o seguinte. Só pra gente lembrar aqui, pra quem tá nos ouvindo, o Jeffrey que você tá falando é o cara que você teve a aula, que é o cara do filme, editor do filme. Então, é o editor desse filme. Então, a gente tem agora uma aspa... uma aspa dele. Ele disse o seguinte, a gente fez essa pergunta, eu não perguntei isso, mas tipo, eu tava pronto pra perguntar esse assunto. Tipo, e é isso? Isso rola, né? E ele falou o seguinte, e eu concordo 100% com ele. As coisas que são muito grandiosas, elas não podem ser presas a uma estética grandiosa pra desqualificar quando você tá conversando com pessoas novas que precisam aprender essas coisas grandiosas. Então, a escolha do peso do filme ficou nela, e ficou na garota, e ficou na trilha, e a escolha do jovem ficou no gráfico, no visual. Então, mas agora o complemento popular, assim, ele quebra um pouco. É só isso que eu queria dizer. Eu não tô pra analisar que o cara que fez é ruim, eu não tô falando de bom ou ruim. Eu acho que como o filme tem uma carga, né, desde a atriz até a escolha da câmera na mão em muitos momentos sérios ali. E aí, de repente, quando entra coisa que trazer pro chão onde estamos, do que estamos falando, em qual contexto, do jovem, tal, ele fica quem? É como se a atriz que tivesse a interpretar não fosse aquela menina com aquela carga no olhar, fosse uma menina que acabou de sair da malhação. Você ia notar que ela nunca segura o texto. Então, acho que a arte não segura a história. O clipe montado não é só uma questão de ser bem feito ou não. Tem essa coisa da percepção, mas acho que no fim, ele acaba te distraindo. Ele te joga pra um lugar e fala, nossa, o que tá acontecendo aqui? Eu gosto, mas eu acho que, de novo, é o lance do recurso épico clássico do teatro grego. Assim, era muito comum no teatro grego esse recurso épico, e quem estuda linguagens cênicas, academicamente, sempre usa muito a diferença entre o drama e o épico. A gente usa drama como se fosse choro, mas drama significa ação, e épico significa narrado, e a gente usa como se fosse grande. Mas, na verdade, é uma coisa narrada. E era muito comum, coisas muito importantes, muito sérias e muito políticas, você ser ou feito pelo coro, que era, tipo, entrava um coro pra falar aquele assunto, em vez de ter um personagem, de fato, interpretando aquilo. E às vezes, algumas cenas que são de luta ou morte no parlamento, ou coisa do gênero, elas eram narradas e não interpretadas. Por quê? Porque se acreditava que quando você utiliza um recurso épico, você ensina mais, porque imaginativamente, nem sei se existe esse termo, o público chega no lugar mais alto. Então seria mais difícil você entender a dor de uma pessoa que sofreu estupro, abuso e apanhou de um monte de cara, tipo uma garota de 13 anos que apanhou de 9 caras, eu narrar isso, talvez eu possa, em algum momento, atingir mentalmente a cabeça dessas pessoas, tipo uma garota, talvez pra ela é um gatilho maior eu verbalizar do que eu
interpretar essa cena. Concordo, Porque se eu concordo. interpretar essa cena, vai envolver a atuação, vai envolver o tipo da atriz, vai envolver o tipo da coreografia que eu consiga fazer. E às vezes, eu não vou conseguir atingir o mesmo nível de profundidade de dor que entrar um personagem narrar uma cena terrível e depois entrar um outro todo ensanguentado. Então eu entendo que esse é um recurso do teatro épico, que todo mundo fala disso e tal. Tipo, é muito comum. O Brecht foi um dos... A gente usou esse conceito, a gente falou desse conceito lá num dos episódios quando eu comecei a falar do distanciamento e da interpretação com distanciamento. Então é mais ou menos isso. É um momento em que o autor fala, beleza, esse assunto é tão importante, esse engajamento político é tão importante que eu não vou botar coisas que sejam interpretativas, eu não vou botar através do drama. Até porque para não correr o risco de não conectar com quem tá vendo, eu vou como você parar tá dizendo. vou ilustrá-lo. Sim. A escolha deles foi essa. E por isso que eu acho que é meio... Eu não sei se tu pensasse, mas eu pensei muito no lance da Marielle Franco, por exemplo, na hora que eu vi. Total. Então, acho que esse é a potência desse tipo de recurso. Porque ele remete pra esse outro lugar que não é o filme. Então eu concordo contigo porque ele tira a gente do filme, ele destoa do filme, mas ele te coloca, talvez não todo mundo, mas a ideia é colocar você num ponto político da sua vida. E isso ele faz. Não, eu acho que a decisão é boa. Eu não tô aqui contra a decisão, não. E inclusive agora você explicando melhor, acho que faz todo sentido. E eu acho que ela até me conta, ela atinge o objetivo, mas eu acho que, como tá tratando da imagem, é como se, assim, ao invés de vir uma voz narrando, pra eu não ter com que olhar, bota uma pessoa pra narrar. Eu olho ela de terno e falo, pô, mas ele tá dando esse texto. Pra mim é quase como se fosse isso. Ele vai pra um lugar onde ele vai tentar distanciar, mas ele me dá uma imagem. Então é impossível eu não associar aquilo a uma coisa... Entendeu? Vamos seguir. Porque também são achismos e é importante que tenha essa parte aí. Eu acho que a gente concluiu que a decisão da direção ali, eu acho ela maravilhosa. Acho importantíssimo, inclusive. Eu gostei. E o que o Jeffrey me falou lá, ou falou pra gente na aula, era que assim, o foco mesmo foi emocional. Sim. Né, assim, o filme precisa bater no seu emocional, é isso que importa. Porque aí, se você tá doído da dor dela, o resto você vai pensar com o seu contexto social. Só que o foco também é meio teenager, né? Tipo, eles visam um público jovem estudar e aprender esse filme, de repente se interessar, ir atrás da história original e tal, e pensar sobre fronteira, né? Porque o Canadá tem uma questão com isso, né? Tipo assim, muito mais que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é proibitivo. O Canadá é muito mais condescendente, aberto, mas a gente tem os mesmos problemas, né? Tipo, ainda tem os mesmos problemas que os Estados Unidos têm, de excesso de população, e se essas pessoas não vêm pra cá produzir, o país também se afunda e morre. Então é um issues, assim, tipo, é um big issues, assim, que a gente tem aqui, sabe? Mas então... não ser um paradoxo, não digo, mas é uma coisa muito engraçada, né? Porque você vê o papel da juíza, né? Ainda assim, o Canadá tem essa coisa boazinha de, pô, cara, eu quero te ajudar, eu também quero trocar, eu preciso de você. Embora a gente tenha burocracias na frente, a gente quer te ajudar, ele tem esse papel, né? Tipo, quase assim, você chegou lá o imigrante, então ele já dá um kit pro cara, né? O Handmaid's Tale tem isso. E também a escolha deles de colocar uma família árabe, uma família do Meio Oriente, talvez tenha sido melhor do que colocar uma família latina, por exemplo. Total. Porque eu não conseguiria comprar esse filme se fosse latino, plenamente. porque o latino não tem esse lance com a família. Talvez se fosse a mãe, mas irmão... Tipo, não que a gente não tá nem pro irmão, mas não rola esse lance vínculo de família com o irmão, né? Eu acho que a profundidade, até por ter a avó ali como personagem também, é até além do parentesco próximo, é uma coisa ancestral. E o Canadá tem uma dívida grande, porque a gente bate. Aqui, né, no Canadá a gente bate na Arábia Saudita, mas a gente vende arma pra eles. Então, assim... Eu acho que é um filme que tem, primeiro, uma pegada de filmagem muito clássica, muito tradicional, muito comportada, né? Não tem nenhuma cena que você olha e fica, uau, caraca, que loucura! Nada, os frames são todos no mesmo nível, o tripé, tá tudo no... O tripé tudo muito correto, tudo corretinho, tudo no mesmo lugar, os personagens estão no centro. Ele é bem... Careta, talvez. Careta, conservador, careta. Ele é bem careta, ele não tem nada de proposta aloprada, assim, sabe? Então isso é interessante. Outra é que ele tem sempre aquela pegada de cinema de festival, né? Tipo, tem... Total. Aquele momento, 100%. agora a gente vai ver a natureza.
E aí vem a 100%. natureza com trilha, né? Tipo, o pássaro pousando na cerca, e aí tipo... Né? Tipo, tem aquele momento clássico que a gente já espera até quando pega meio esse tipo de filme, digamos assim. E eu achei o filme super verde. Os tons de pele tão verdes. Eu pensei, quando eu tava vendo, eu falei, isso foi filmado com uma Red. E a colorista, tipo, deixa, vai, tá bom, saca? Mas não, na verdade foi com a Mini. Mas eu sinto ele também assim... Mas tem, né? A pele é verde, cara. Tem. Principalmente as baixas, né? Tem na baixa tem muito verde. Eu acho que, assim, a gente vê na direção de arte, tem também o que ajuda a gente a ver muita coisa verde, né? A gente até... reparou coisas como ela tá sempre de vermelho se destacando dentro dos frames, isso é muito importante, né? Porque tem essa coisa do vermelho do pôster, passando pela roupa até o cabelo, né? Que representa delas, o lá sangue na frente, também, né? Que tipo, representa o sangue, a família, luta. Mas eu sinto que o verde tá já de antemão ali, já tá no set, já tá na captação, e eu acho que na cor, e aí eu tô aqui no achismo de novo, mas aquela coisa de, puta, vou dar uma carregadinha pra fazer o contraponto, e aí acabou pesando. Então eu acho que tem, é o que você falou, porque quando você vai corrigir, não sou colorista, tô falando como, né, admirador e entusiasta ali da cor, mas dá o tom que você quer, mas você corrige o que não é pra ser daquele jeito. Pele, por exemplo, é o jeito mais fácil. Então você quer trazer um tom de verde para um filme, a pele vai ficar verde, depois você cria uma máscara, corrige a pele pro rosa, né? Obviamente, se você não tá numa sala verde, onde você assume que a pele pode estar verde, se você vai mudar o muro, se você vai acentuar o gramado, a pele você vai ter que corrigir. E nesse caso aqui, acho que passou. Alguns lugares tem umas sobras ali, principalmente nas baixas, né? Que a gente tá falando aqui nas sombras, você vê muito verde, que eu não sei se foi intencional ou se de fato é uma coisa que acabou escapando ali, mas eu sinto isso bastante no filme. Uma coisa também que chama atenção é que, para os nossos ouvintes, quando for assistir, ou se já assistiu, assiste de novo para prestar atenção nisso, são as composições, né? Que tipo assim, a tendência é deixar ela sempre no centro e ela sempre focada, mesmo quando a cena é uma outra pessoa falando que tá na frente, tipo, a pessoa tá em primeiro plano e ela tá em segundo, a câmera tá focada nela, né? Tipo, e ela é a principal. O título do filme é sobre ela tá sempre ali. E isso é interessante ver que a pessoa se preocupou. É uma preocupação simples, é uma composição simples, mas é uma preocupação que é constante e honesta o filme todo. Isso acontece, sabe? Tem cenas muito bonitas que ela tá sentada no gramado, então a câmera tá baixa mesmo do nível, sabe? Tipo, né, na altura dos olhos, ela tá olhando praticamente na lente. Ela tem um olho, essa atriz tem um olho muito verde, mas também acho que eles botaram uma máscara maior, porque tem horas que o olho dela é inacreditável. Tem hora que o olho dela é uma coisa assim, tipo, brilhando pra caramba. Então, quando ela tá no longe, assim, no wide, você vê o olho dela lá de gigante no meio do cenário. Então, isso é interessante pensar, né, nessa proposição, porque, de novo, a diretora que tá assinando como cinematographer também. Tipo, ela tava lá, então, tipo, é claro que não é uma coisa, isso aí foi meio proposital. Não, tá lá. É uma escolha simples, que não é uma composição muito loprada, mas tem propostas interessantes, e principalmente das trocas de cena. Mas vamos lá pras nossas... Você quer falar alguma coisa? Ou eu te interrompi? Não, concordo. Vamos pro play. Então tá. Eu vou botar as cenas que eu acho que... São 3 cenas, talvez... 3 pode ser muita, né? Não sei. Mas enfim. 8 minutos e 14 do filme no meu player. 8 e 14 ou 8 e 15 ali, tipo, no início, a cena, o frame que a gente tá vendo inicial é o garoto chegando com o microsystem, com equipamento de som na casa. Sim. E a câmera tá super de cima e a gente tá vendo ele carregando e fechando a porta. Então vamos daí, 8 e 14. E aí, olha só, antes da gente dar play, ela vai até 9 e 29, ou seja, a gente vai andar um tempinho aí, tá? E vamos dar o play junto. Tá bom. Beleza? Então, rola assim e já. Foi. Aí ele fechou a porta, certo? Sim. Aí ele tira os sapatos, que eu acho super fundamental pra quem é canadense. Tem um frame de subir com ele, corta pra ela e ele atravessando, você vê 3 pessoas de profundidade, aí corta pro outro lado pra ele carregar a mesa, volta pra onde tava, pro cara beijar, volta pra ele descer a escada, que era o primeiro frame de novo, corta pro segundo um pouco mais afastado, tá vendo que a gente tá vendo sempre esse cenário pra caramba. Sim. E aí ele traz as caixas de som, né, do microsystem, que é separado, aí corta pra um pouco mais perto, a primeira vez que a gente usa uma lente perto, e aí ela se aproxima pra falar um segredo, e aí o que acontece? Ele vai cortar
pro outro lado. Tipo, ele vai fazer a troca do X, né? Da coisa, tá vendo? Aí cortou aqui do eixo, isso, pro outro lado, pra ele perguntar, tipo, onde é que você pegou isso? Não, eu comprei, tá, não, isso aí é de algum lugar. Não, sai fora. Aí volta pra ela, e aí olha só como é que fica em cima dela, cara. A cena toda foi feita pra ela ter essa reação. Aí, ok. Até eles começarem a dançar, ela continua ali, ó. Até ele botar a música, ela vai meio que... ele vai dar um beijo na velha, e aí entra a irmã, enfim, pode parar aí. Tem uma coisa legal que é a irmã, a Ismene, né? A irmã, no texto da Antígona original, ela é um personagem muito engraçado, porque ela aparece, ela faz uma super diferença na história, e literalmente, no meio da peça, a impressão que dá, e eu já vi gente falando isso, é que o autor esqueceu de continuar a história dessa personagem. Simplesmente ela sai desaparece. de cena. Ela desaparece, a personagem some. A gente não ouve mais falar dela, a gente não sabe o que aconteceu. Nunca mais. Ela é esquecida. Então, assim, eu já vi gente falando, cara, o cara esqueceu da personagem mesmo. Sim. Tipo, ele esqueceu que ele tinha escrito sobre ela, aí a história foi pro outro lado, ele, não volta. Porque ela desaparece. E a irmã aqui também tem um caráter interessante. E eu ri na hora que a irmã falou que queria uma outra coisa. Quando a irmã fala, tipo, eu não queria isso aqui, eu queria um salão de beleza. Tipo, eu ria porque eu pensava, cara, com certeza essa é a piada. Tipo, eu não queria estar nessa história, eu queria estar em outra história. Mas enfim, a irmã é um marco interessante nesse lugar. E por que eu acho essa cena interessante? Da forma muito simples, que a gente já falou 70 vezes nesse programa, que é a quebra da câmera, né? A escolha de colocar a câmera num determinado momento é como se você tivesse a importância de botar o ponto de vista da plateia. Já que o cinema é uma arte épica, digamos assim, narrada, que você conta com a câmera. Então você filma um cara olhando para uma pessoa e ela pergunta, você é casado? Volta para a pessoa e ela fala, não. Para desfazer a fala dramática, basta você botar e inserir um take da aliança na mão, por exemplo. Sim. E imediatamente você conta à plateia que aquilo é uma mentira. Claro. Independente se o ator atua como mentira ou não, o take inserido pela câmera conta a história. Sim. Então, quando a câmera muda, ela tá te informando algo mais do que simplesmente te mostrar aquela história. Ela tá te contando uma história. E eu achei que aqui, tem vários cortes de um lado, e o único corte que é pro outro lado é pra ela perguntar em segredo pro irmão, tipo, onde você comprou isso? Sim. E o que isso quer dizer com a história? É porque eles têm uma confidência e uma proximidade que só é interno entre eles. Sim. Então ela já tá mostrando o porquê que tem a ver naturalmente ela fazer o que ela faz pelo irmão, ela conseguir imitar o irmão, ela conseguir ficar próximo dele, porque é um momento que ela tem uma intimidade com a família que até os 9 minutos não apareceu. Sim. Né? Porque o carinho, ele beija a senhora, a avó e tal, eles estão ali, tipo, tá festivo, mas na hora que vai pra esse lugar, a escolha da câmera, a da lente é uma mais apertada, tipo, é mais justo, eles são mais próximos, eles estão mais apertados. E eu acho muito engraçado porque a escolha do cenário é filmar do lado de cada apartamento, que é um apartamento pequeno, mas colocar a atriz sentada num sofá que atrás é só parede. Então, quando a câmera vai pro outro lado, a gente, eu não sei se você, mas a gente se sente num lugar apertado. Apertadíssimo. Né? Tipo, caraca, eu tô aqui atrás, entre ele e a parede, sabe? Não, e tem uma coisa muito interessante aqui, né, nessa cena como um todo, porque ela tem 2 partes, né? Quer dizer, tem 3 partes. Eu consigo ver assim, que é a chegada dele, colocada do som, bababá. Depois ele volta pra pegar o complemento do som. E aí ela já age diferente. Por quê? No primeiro momento, como você falou, é ele subindo, mas a gente direcionando que o diálogo vai acontecer com a menina que tá sentada lá no canto. Isso. Depois que ele já deixou isso claro pra você, ele dá um master shotzão aberto. Porque você não precisa mais ficar picotando, porque realmente é até muito corte. Mas é uma forma de te direcionar o olho o tempo inteiro, né? Direcionar o olhar o tempo todo pra ela. E isso não acontece depois, porque quando você tem um master, você já tá olhando pra ali, porque tá ela naquele canto da direita. E aí o terceiro momento, que é da confissão ali e tal. Então, e acaba sendo um respiro também. Porque ele tem que buscar o som inteiro. Ele tem que buscar o seu aparelho de som inteiro. Se ficasse cortando, seria uma loucura. E se ficasse só no aberto, a gente talvez não focasse nela lá na direita. Exato. Então acho que é muito inteligente a construção
né, essa montagem aqui, né? Porque, obviamente, como a gente já sabe, todo mundo que ouve, a maioria aqui já sabe também, que a gente tem todos esses takes em todo o acting. Isso, né? Então, eles escolheram montar primeiro um pouco mais picotado, pra depois entender que você já sabe que é sobre ela e ele, e aí depois o contra, né, da quebra do eixo. Muito, muito inteligente, muito inteligente. Eu achei. E é isso, é simples. E ajuda até o público leigo que não saca desses negócios a, aos poucos, ir conhecendo a história. Tipo, quando a gente vai pro outro lado, que a câmera tá com a lente mais perto, mas eles estão juntos, é claro que eles estão confidentes, né? Tipo, é claro que eles estão olhando. Então, eu achei isso muito, muito inteligente mesmo. Bom, a outra cena é uma também que eu acho muito bonita, que é lá em 19 minutos e 15 aqui no meu player, que é a cena do necrotério. E a gente começa... Ela, na verdade, começa em 19 minutos. Começa em 19 minutos, com ele abrindo ali... Mas eu quero colocar 19 e 10, 19 e 15, que é quando a senhora, a avó, tá olhando o corpo do neto e falando, né? My child, my child. Isso. E aí a gente vai até 19h53. Tá bom. A gente vai mudar até aparecer o outro, vai sair da cena, supostamente pra muda outra de cena. Tá. Porque também é importante pro nosso público, claro que a gente não vai ficar ensinando ninguém aqui, mas a gente tem, tecnicamente, mudança de cena quando você tem mudança de espaço, né? Tipo, entre um shot e outro, você tá na mesma cena, um take, você tá na mesma cena, você só muda a posição, é o shot, muda o clipe, é o take, né? Tipo, então quando você muda de cena, meio que você sai desse espaço, vai para outro espaço. Sim. Só que ela é uma inserção, tipo, é um insert de uma outra cena dentro dessa cena. E eu achei isso muito curioso, porque isso é coisa da montagem, né? Você não vai ter, imagino eu, né? Que você não vai roteiro, ter isso escrito, né? Tipo, a gente vê essa cena, não, é um insert mesmo. Tipo, olha só. E é muito simbólico você ver a última cena, uma pessoa com a mão na cabeça. E é importante, que eu acho que esse filme tem de brilhante, é a condução do olho da plateia. Porque é isso. É um filme de baixo orçamento, editado pela mesma diretora, pela mesma pessoa que está trabalhando na câmera. Então ele sabe exatamente o que a câmera está olhando, ela sabe, né, onde ela quer que a plateia perceba uma coisa e vá para outro lugar. Então essa escolha do olhar do público, eu acho inteligente nesse filme. Então vamos lá, 19 e 13 aí, né? 12. Isso aí. Dolaci e já. Soltei. Então a gente tem um close dela mexendo na cabeça, né, chorando. É uma cena muito dramática, muito forte, né? O cara tá morto. A câmera faz uma pequena aproximação e aí a câmera vai precisar revelar o outro lado, né? Aí ela tá no centro e ela tá de azul, tipo, ela não tá de vermelho. Sim. E ela tá no centro e a cena é muito pesada. Corta pra ela com uma cena de choro muito forte. Ela tá tremendo, corta pra boca da pessoa com um nível sério, olhando de baixo pra cima, super sério. E o corte, de novo, tá no olho dela. Não sei se você repara, mas tipo assim, você tá olhando pra cara dela. É claro que quando você vai lendo legenda atrapalha um pouco, mas olha só o olho dela, ela quase olha pra gente pra se referir, e aí corta pro cara com a mão na cabeça. Pausa. O que eu acho interessante é assim, a gente vai de um master que a gente tá olhando a mão da mulher, colocando a mão na cabeça do filho. A gente corta pra mão desesperada dela no centro do frame olhando, a atriz no centro do frame olhando, aí a gente corta disso pra ela sentada, e aí a cara dela tá coberta, e esse é o centro. Corta pra uma boca de uma mulher olhando de baixo pra cima, falando uma coisa com raiva. E aí caso corta... de cima pra baixo, né? Ela olhando de cima pra baixo. Isso, e aí corta depois pra ela, né, tipo, volta pro inverte dela, com ela olhando pra gente. E o olho dela é tão importante no filme, tão assim, caracas, isso aqui, que ela vai... Porque, na verdade, a fala do texto é essa, né, tipo, você... enfim, a gente tá investigando o que aconteceu. Aí a outra fala, o que aconteceu foi que o meu irmão, tipo, tomou um tiro da polícia. Sabe, tipo, é muito indignante, né, tipo... polícia tem que acabar. E já corta com a cena, e pra quem não entendeu, ele tomou um tiro porque acharam que ele estava armado e ele não estava. Então a indignação também vem daí, no celular, exatamente. Isso. Exatamente. E ele tava pegando o celular, né? Ele tá com o celular na mão quando ele. E aí, quando corta pra ele tá botando a mão na cabeça no sentido de tipo, que porra que tá acontecendo aqui? Sim. Sabe, tipo, a injustiça é gigantesca quando a injustiça vem do Estado. Ela é indignante, porque quando você vê uma injustiça vindo de uma pessoa X, você só se irrita com a pessoa. Mas você tem a polícia pra te ajudar. Mas quando a injustiça veio da polícia, você não tem o que fazer, porque é um bando de fascistas do caralho. Vai reclamar pra quem? Exato, isso é indignante. Então, assim, eu acho que essa é uma condução emocional muito boa da edição, porque ela constrói numa tristeza de um momento triste em que é a senhora olhando pro coisa, pra uma tristeza
adolescente que é um pouco mais nervosa, panela de pressão, pra uma mulher alguém fardado de militar, reclamando com a raiva, e aí corta pra uma indignação da mulher, que é uma criança, na verdade, uma adolescente, indignada no olhar pro cara que morreu com a mão na cabeça. Eu acho que esse pulo é muito legal, sabe? Eu acho, uma contagem timing, de história emocionante, digamos assim. Eu acho inclusive o timing da edição, porque eu acho que talvez algumas coisas tenham sido previstas aqui na decupagem, né? Porque a fotografia, você fazer a coisa no mesmo lugar, né? Essa coisa de conduzir o olhar, a gente prevê na decupagem do roteiro ali, de como vai fazer, um storyboard, alguma coisa. Mas o que eu acho fenomenal aqui é o timing. Né, que é a coisa do corte, que volta pra ela já tá com o olho aberto, e quando você tá começando a processar a sua indignação, ele joga na sua cara a cena, de fato, em slow, com o menino segurando. Então, ali você explode e na raiva, né? Você fica indignado com ela. E quem já teve, né, muita raiva de PM, já consegue fazer uma relação. Aí a gente vai entrar numa outra seara que realmente deixa indignado também. E a última, que pra mim é brilhante. Tipo, na verdade, é a única cena que eu acho do filme que é perfeita, assim. Eu acho toda massa, maravilhosa, que fez eu gostar do filme. Foi tipo essa, depois que eu vi, eu falei, caraca, esse filme é muito bom pra mim. Eu achei ele fantástico, genial, enfim, fiquei super fã, assim, por causa dessa cena em específico. Mas, de novo, né, como a gente já falou várias vezes lá no início, eu acho que tem um pouco de relação direta com a peça que eu faço, e que eu consegui me relacionar direto com a cena. Eu acho essa cena muito bem feita, muito bem montada, e ela é muito bem filmada. E ela é muito simples. Então, vamos lá. É pra minutagem 1h e 27 minutos na minha aqui. Então, 1h e 20 de vocês aí. Quando ela começa a falar vovó, babá, alguma coisa assim, 1h e 27. 1h e 27:04, que ela tá tem uma mão na a cabeça. Mão que encosta na cabeça dela, exatamente. Deixa eu tentar botar aqui no ponto. Olha como é verde essa cena. E aí, a gente vai até 1h e 30. E a última cena que a gente vai ver vai ser o campo, tá? E eu queria chamar a atenção antes, de novo, a questão primeiro, da condução do olhar da plateia, né? Tipo, a plateia tá olhando pra uma determinada coisa chama atenção, corta pra alguma coisa, que aí, então, alguma coisa nesse frame vai te chamar atenção, corta pra outro. E quando o editor, o Jeffrey, vai fazer esse corte, ele precisa levar em consideração onde o olho da plateia estava sentado no frame, para que eu insira alguma coisa que faça você buscar um novo detalhe, ou então seguir naquele mesmo detalhe. Sim. Então, eu acho que o diálogo e o verbo, a fala, né, o texto é muito importante para esse filme, né? Tipo, o que é dito, as coisas são muito pesadas. Então, as bocas e as mãos são muito importantes. Tipo, o olho e a boca são coisas muito importantes nesse filme. Muitas vezes a gente tá vendo partes do corpo humano no frame sendo indicados como ponto de corte. E eu achei isso muito legal porque tem tudo a ver com a história, né? Tipo, do corpo da pessoa, que é o irmão que ela tenta... A Antígona, no caso, né? Ela tenta enterrar o irmão e o corpo é que é importante, né? Tipo, porque não é só o símbolo. Porque quando você perde a memória do corpo, quando você não tem direito de enterrar o irmão, ela perde o que o irmão é, né? Porque, assim... lembra que o texto não é escrito no momento em que existe espírito e alma religiosa cristã, né? É uma mitologia outra. Então, o lance do corpo e o espírito, eles são dicotomias que aconteceram um pouco mais pra frente. Mas naquela época era isso. Você enterrar o corpo era enterrar a pessoa. Era a memória da pessoa. Se eu não me engano, eu posso estar fazendo um erro muito grande aqui. Os Chucarramães, que eu acho que é uma comunidade de ameríndio do Brasil, ou ali próximo da Amazônia boliviana, sei lá, tinha um lance desse. Eu me lembro que uma vez eu fiz um documentário e até ajudei a cortar na época da faculdade, há uns 20 anos atrás, que os caras enterravam tipo, morria o familiar e eles enterravam o familiar e ninguém chorava, ninguém fazia exatamente o funeral. E aí depois de um tempo X eles desenterravam, lavavam os ossos e aí botavam numa câmara funerária, tipo, dentro de um jarro, e aí então eles choravam. Eu me lembro dessas cenas, porque aí eles consideravam que agora o cara não tá mais, porque durante o período em que ele foi enterrado e não foi ainda enterrado, digamos assim, ele ainda estava ali, sabe? Ele ainda estava ali. Hein? Ele não tinha ido embora, sabe? Ele ainda estava lá, você ainda podia consultá-lo, você ainda podia senti-lo. E aí a perda era só depois. E eu achei tão curioso, porque... Entendi.
é como a gente lida com isso, sabe? Então eu achei que isso foi uma coisa sutil da edição, de ter botado no frame coisas fisicamente importantes, né? Olho, boca, Sim. Fisicamente, digo, de corpo humano. O corpo é muito importante pra esse filme. Então, o que eu achei interessante é a escolha da mulher deitada, entrar uma mão com um anel brilhante, num fundo todo verde, então a única coisa que brilha é o anel. Eu não sei você, mas pra mim é imediatamente ficar olhando pra mão do anel, Sim. quando dá o play. Então vamos lá pra gente ver onde isso vai dar. Vai lá. Dona Si e Chá. Aí entra a mão do anel. E a gente tá olhando ela mexer na orelha. Olha pra onde corta. Você tá olhando pra cabeça da mulher, cara. É fantástico. E aí, olha, ela vira pra mostrar o ouvido. Olha só essa cena, cara. É pra mostrar o ouvido. Fica bem no centro, né? Isso. Aí corta do ouvido pra ela no centro do frame. Tipo, isso é absolutamente intencional, sabe? De tipo, o que é que a gente enxerga quando corta? E a gente tá olhando pra ela no centro sozinha, ela vai caminhar. Essa é uma cena que eu acho maravilhosa, ó. Tipo, a câmera acompanha, fica nela, faz um over the shoulder muito bem feito, muito sutil, muito perto, sabe? Tipo, ela vai falando. Aí aqui tem o lance do que eu acho brilhante, que ela falando, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não, fala comigo. Não, madame. E eu acho fantástica a ideia dela pedir, você pode parar de me chamar de madame? Né? Aí ela fala, sim, senhor. Tipo, chama de homem, né? Aí a outra ri de um jeito muito estranho, cara. Muito nada a ver, tipo... e corta. Eu acho genial. Porque é isso. Se ela representa o oráculo, o Tiresias, porque ela é acreditada nos créditos como oráculo. Ela é um híbrido entre homem e mulher. Tipo, ela é uma entidade. E é muito forte quando ela mostra que ela é cega, né? Tipo, é muito forte pra ideia de oráculo, é muito forte pra ideia da figura que veio te informar informações que não são vistas pelo olho, mas são informações vistas pelo entendimento, né? Tipo, pelo face a face. E quando ela diz isso, tirando, tipo, eu quero fazer o face a face, a câmera começa a fazer a primeira vez que é as movimentações. Porque até então era só corte. Parado, agora os cortes estão com movimentação. E olha como é brilhante. Ela tá com os ombros todo tensionados, ela tá super irritada. A câmera agora começa uma tensão mesmo. Fisicamente a câmera tá fazendo tensão. Tipo, ela fica mais perto, ela fica mexendo. Olha só essa composição do ombro dela. Olha que fantástico. Levantados, né? Ela tá tipo tensa. E aí ela vai falando, tipo, não, alguma coisa tá acontecendo, porque a atriz vai se dando conta, né? Tipo, a personagem tá se dando conta, alguma coisa tá acontecendo com esse diálogo, isso não é um diálogo normal. Tipo, ela tá me informando, de verdade, é a primeira vez que a menina tá falando a verdade pra alguém. Tipo, contando a história, né? E aí ela vai falar, tipo, não, você tem muita coisa no seu ombro, tipo, é muita responsabilidade, né? Tipo, você tá se sentindo responsável pela sua família, né? A gente tá nessa tensão, a câmera tá mais perto, a gente não tem mais um over the shoulder que aparece, a gente tá agora só frame a frame mesmo. Sim. E é muito bonito, é muito sutil, muito leve. E aí ela fala, ó, tipo, é muita coisa sobre o seu ombro, né? Aí, olha só como ela consegue relaxar, ó, tipo, relaxa um pouco. Aí corta pra ela, o ombro cai, cara. Tipo, o ombro tá caído, sabe? Na verdade já tá caído, ela já tava relaxando enquanto ela tava entendendo a mensagem. Ela tá, tipo, lá, ela vai entendendo, tá vendo? Aí a atriz tá interpretando de maneira já a entender. Tipo, a cena tá suave agora. Ela passou e é através do corte, cara. Tipo, o corte fica suave. Se você assistir essa cena sem fone, sem áudio, e olha esse momento. A câmera tá andando da direita pra esquerda pra revelar o que ela tá falando. Tipo, é como a gente tá andando de direita pra esquerda. E na hora que vai fazer o corte, né, para o oráculo, o movimento da câmera é o contrário. É o contrário. Tipo, é o contrário, vai para o outro lado, cara. Eu acho isso genial. Tanto o olhar delas quanto... É uma revelação do espaço. E aí faz esse negócio da cor. Ela vai se dissolvendo e acerta a temperatura. Ela quase... e aí acaba no... Isso é muito legal, dessa transição, né? Da transição do corte. Eu acho que tem essa coisa da movimentação do olhar. E aí quando vai chegando no final, vai saindo o verde. Ele vai vindo mais corrigindo mais pro dourado ali, né? Pro amarelo. E aí entrega pro jardim aqui, pra paisagem. Isso. Muito suavemente, assim. É muito legal. Eu acho brilhante quando ele corrige a cor e aí, tipo, o que era até então super verde, super tudo, passa a ser natural.
E eu não sei, só fazendo só pontuando uma coisa aqui, e eu não sei se quem tá nos ouvindo tá com o play na mão também, mas assim, é engraçado que ele parece que usa do flare, né? Parece que ele usa da luz que entra pra corrigir. Talvez ele tenha carregado na pós também, mas ele fica tão natural, é tão bem feito, que não é uma correção de cor. Você tem a impressão que ele tá, por mudar o ângulo, a luz tá mudando. E essa luz entrega para outro lugar. Então, óbvio que deve ter um pouco de cada coisa aqui, mas essa decisão é muito boa, porque não é só tirar o verde e virar amarelo, né? Ele vai movimentando a câmera, então naturalmente seu olho percebe e entende com suavidade a mudança de luz, né? Que em vez de ficar mais do verde, tá vindo mais para amarelo. Muito legal isso, muito legal. E depois dessa cena, o branco tá corrigido da pra frente. Tipo, daí pra frente, se você olhar, as peles já não são tão verdes. Tipo, o filme já não tem tanto no escuro, já não é tão verde quanto era, sabe? Tipo, até porque as cenas são mais claras, elas estão, tipo, super já na luz, já tem cena mais fora. Mas ela já não tem mais aquele peso Matrix que tinha. Eu adoro a movimentação de câmera quando ela vai pra um lado com uma personagem e o oposto da outra, uma cena meio mal composta, que ela tá meio fora do frame. É meio estranho. Eu acho isso fundamental pra, tipo assim, essa personagem Oráculo, ela é tão ela é tão de fora daquele lugar, ela é uma coisa fantasiosa que o movimento, enquanto eles estão falando tipo a gente, porque essa fala, né, tipo, a morte, onde tá essa morte, né, que você tem tanto medo, né, aí ela fala, tá aqui, aqui. Aí a Oráculo fala, tipo, aqui? Tipo, como a gente tá aqui? Sabe? E aí ela, tipo, fica louca. Como assim? É uma pergunta muito louca, né? Tipo, a gente que tá aqui. Porque isso aqui era legal dos oráculos das peças de teatro, né? Eles tinham a possibilidade de você ser bem nonsense e ao mesmo tempo muito profundo filosoficamente, dizer uma grande moral, uma grande coisa, porque ela vai representar algo abstrato demais. Então ele jogar na boca dessa personagem nesse momento e aí reproduzir isso com o corte, mas principalmente com a movimentação de câmera, eu achei brilhante mesmo. Eu fiquei muito feliz, emocionado com essa cena de ver essa brincadeira, assim, sabe? Com uma cena finalzinha, sabe? Pra mim, até o filme acabaria ali, assim, sabe? Na hora que ela dissolve. Na hora que compreende, né? Na hora que compreende. Aí a gente acha que a coisa aí não precisa saber se ela voltou, se não voltou, se lascou, até porque na história mesmo ela vai se lascar, ela vai se matar, enfim, na história de Antígona mesmo, ela vai. Aí ela fica louca, ela se mata até, se eu não me engano, com um fio de roupa. Ela tira um fio de roupa e se enforca, sabe? Tipo, mesmo quando ela leva o corpo pra fora, enterra o corpo, eles tiram o corpo e jogam o corpo de volta. Ela pega de novo, leva pra fora e enterra. E aí, quando o esposo fala, não, a gente vai resolver isso, e aí se resolve a questão, que é a mesma coisa que acontece com essa garota Antígona aqui, que é quando o político resolve a situação, fala, não, eu já consegui que você fique sob a minha tutela, eu já consegui que o governo, tipo, libere pra você, ou seja, você não tá mais presa, você não tá mais criminosa, vamos resolver. E aí, assim, mesmo assim, ela vai lá fora e fala, e se mata, sabe? Tipo, dane-se. Porque eu tô lutando pela ideia, sabe? Tipo, não é pelo que é certo na lei. É pelo que é certo pra mim, cara. Saca? E aí ela mesmo assim faz. E é o que ela faz também. Ela vai embora. Mesmo assim, ela vai embora. Saca? Tipo, não, acho que isso é muito claro. Isso é muito claro. Isso eu acho que é muito claro. É muito forte, né? Porque é o que eu falei, eu tinha sacado isso na história que eu li lá, o resumão do resumão, e isso ficou muito claro pra mim. Não interessa, não é o irmão, não é o que ela tá fazendo, é como a coisa se dá, é como deve ser feito na visão deles, né? Na tradição. Vamos para a dica, meu amigo Heineken. Depois de toda essa aula, eu vou tentar fazer uma dica aqui que vai contribuir com os estudos da galera aí. Dica até que foi dada no meu outro podcast, que é o Pepitas Sonoras. Pra quem não conhece, convido aí, fica aí um spoiler. Um spoiler não, né? Um comercial, um publi. Enfim, foi outro podcast que eu tenho, na verdade, sobre música, não tem nada a ver com esse assunto aqui, mas foi dada essa dica lá pro companheiro do podcast e vou trazer pra cá, porque eu acho que tem muito a ver. Já que a gente tá falando dessa coisa de tradição, família e coisas às vezes que até são, num primeiro momento, incompreensíveis pra gente quando a gente trata de cultura ocidental e oriental, né? Então, já que a gente tá falando aqui possivelmente do Oriente Médio, né? Não sei exatamente de onde é essa família do filme, mas se a gente trouxer, por exemplo, contexto de
Egito, Síria, Arábia Saudita, toda essa galera dali, e eu não tô falando de radicais ou não, tô falando da cultura daquele lugar, né? Eu indico um podcast também muito legal pra quem não conhece, né? Pra quem é podcaster, que aí de muito tempo, com certeza no mínimo já ouviu falar desse que eu vou falar, que é o Projeto Humanos, né? Que o Ivan Mizanzuki faz lá dentro do Anticast, mas eu quero citar particularmente uma temporada específica, que é a temporada 2, que se chama O Coração do Mundo, que é muito bacana, muito bonita, que ele fez sobre a história ali principalmente da Síria, né? Segundo ele viu lá uma arte que tinha um coração em cima da Síria no mapa e saíam veias, né, esticadas, né? Enfim, ele explica melhor lá, mas é muito bacana e isso fez com que ele se interessasse por conhecer mais, porque de fato a gente tem, primeiro, né, uma mídia muito tendenciosa, né? Talvez do lado de cá, o que chega pra gente talvez seja muito tendenciosa, e a gente acaba não estudando muito o que acontece do lado de lá. Então, me coloco nesse lugar, me vi nesse lugar e fui atrás por conta do podcast, que o Ivan tenta ser bem neutro, assim, né? Houve pessoas que já nasceram na Síria, moraram até os anos 70, vieram pro Brasil, aí trouxe historiador, trouxe jornalista, novos e antigos, buscou coisas da mídia, foi falar, por exemplo, com um mariner brasileiro que se naturalizou nos Estados Unidos e foi lutar no Oriente Médio. Enfim, tem muita informação de todos os lados e é uma forma bacana, por seu podcast ali, você pode ouvir fazendo mil coisas, mas com certeza ele vai te prender e vai fazer prestar atenção sobre coisas que a gente ouve e fica com essa informação, não vai atrás. Então, não é sobre certo e errado, né? Não é sobre o lado legal, o lado bonzinho, mal, não é sobre isso, é sobre conhecer mais como a cultura funciona, como isso está enraizado no ser humano atual, porque às vezes a gente, mas eu tenho 30 anos, os caras estão brigando há 30 anos, não, é há 500, então, e são por coisas que a gente não entende, né? É muito fácil falar, porque os caras não param de brigar, não é sobre isso, é sobre o que a gente está tentando também trazer aqui nesse filme, que é o que é justo, o que eles entendem por justiça, né? Como eles entendem a família. Nós latinos, por exemplo, gostamos muito de estar ao lado da família, mas lá é de um outro jeito. Como eu disse aqui algumas vezes, não é sobre o seu primeiro, segundo grau de parentesco, é sobre antepassados de 200 anos, né? Então fica a dica aí, O Coração do Mundo, que é a temporada 2 do Projeto Humanos. E o link vai estar na descrição. Bom, a minha vão ser 3, né, coisas. São 3 coisas. A primeira é um livro super clássico, clichê, que eu não sei, já não me lembro se de fato eu já indiquei ou se eu falei, mas aqui, que é o 1984, do George Orwell. Clássico. Então esse é, todo mundo tem que ler, é super importante, e se você quer se dizer político civil nessa vida, né, e conseguir se posicionar sobre as coisas, é muito importante que tu leia esse livro. Ele não é um livro difícil, não é um livro complexo e enorme, é um romance, na real. Tem inúmeras versões pro cinema, né, tem versões importantíssimas e legais e boas, tem um chupinhado no quadrinhos, que é o Watchmen, tem um chupinhado no quadrinhos que é o V de Vendetta, que é um pouco isso tudo, mas assim, se você pegar a origem mesmo, talvez a origem desse tipo de assunto seja antigo, né? Acho que a origem é o texto antigo, né? Mas se você não te der conta de ler a peça antiga, né? Porque eu entendo que é muito difícil, porque é um grego muito antigo que traduziu para o inglês, que traduziu para um português super antigo, e é muito complexo, não é fácil. O 1984 fala sobre o mesmo assunto, o Estado, como que o Estado pode se transformar num vilão, e quando o Estado é o dono e é o vilão, você tem um problema porque você não tem a quem recorrer. E fala um pouco desse lance da liberdade, do direito de você poder ou não poder falar. Então, 1984 é uma história fundamental e importante, então fica como dica, por favor, leiam. A segunda é um PDF que eu também vou deixar aqui pra vocês, um link que vocês podem ler já direto, que tá gratuito. Acho que o George Orwell também você acha fácil na internet aí, sem dificuldade. Mas é do Vladimir Safatli, que é um historiador filósofo brasileiro, vivo, se você procurar, tem um monte de coisa no YouTube dele, já desse ano passado e tal, é um cara que é muito envolvido com a política e muito envolvido com essa parte da discussão sobre o Estado e a política e a violência. Ele tem um livro sobre ditadura militar, que é muito forte, muito bonito, que é acho que eu não lembro o nome agora, mas é o que sobrou da ditadura militar, menos no Brasil. É o que a gente consegue aprender da ditadura militar no mundo, exceto o Brasil, é um nome assim.
E é um cara muito importante. É um cara muito, muito importante. E ele tem um PDF que eu acho super bonito, super forte, que chama do uso da violência contra o Estado ilegal. E é também uma leitura muito importante nesse sentido de discussão e tal. Eu também vou deixar linkado aqui. E aí tem uma dica de uma pesquisa que eu fiz. E aí tô falando disso tudo por quê? Eu tenho um colega que trabalhou por muitos anos, ele ainda é técnico de enfermagem, tá trabalhando na linha de frente do Covid, tá trabalhando no hospital público. E boa parte da minha vida artística de palhaços e comicidade foi em hospital público. Foi atendendo hospitais públicos com visitações em projetos e tal. E ele e o Denis sempre contavam uma história que me impressionava muito, me deixava muito duro, assim, sabe? Eu vou contar aqui, mas eu vou perguntar pra ele depois se ele deixa eu contar. E aí, senão eu vou ter que tirar ela daqui. Que era assim, ele discutia muito esse lance da violência do Estado pela perspectiva assim. Ele atendia um pronto-socorro muito pobre mesmo. No pronto-socorro, quando a pessoa entra e ela tá muito mal, ela vai ser atendida no pronto-socorro, depois ela vai pra uma ala de enfermaria onde ela vai ficar sendo assistida ao mesmo tempo que é ainda em risco. E nessa fase você pode ter visitação. A visitação tá restrita à família, tipo, 1º, 2º grau ali. A família, às vezes, recebe comida também, porque essa pessoa vai ficar, tipo, 3, 4, 5 dias, um mês no hospital, a família também recebe esse apoio. E aí, cara, rolou uma cena que ele contou que era a filha da pessoa tava morrendo. Tava tendo uma parada lá, que ela foi super acidentada, tal, bem pobre. E a mãe tava lá com ela. Só que foi na hora que chegou a comida, saca? Tipo, chegou a comida pra família, a família começou a se alimentar e a menina começou a ter uma parada. E aí os médicos vieram correndo pra atender ela na cama. E aí ele tava lá, ele tava atendendo, ele me contou isso super mal, assim. Porque a mãe da criança não parou de comer. Eita. Saca? A mãe não conseguiu parar de comer, ela comia com velocidade, rápido, porque aquela era uma refeição que ela não tinha por muito tempo. E aquilo era uma fase, tipo, era um instinto de comer, ao mesmo tempo de um instinto de ver a sua filha indo embora, sabe? E a menina faleceu naquele momento. Mas a mãe não parou de comer, mesmo chorando, mesmo pedindo ajuda, mas ainda comendo e cortando sabe? E se alimentando, né? Tentando sobreviver. E o Denis contou isso, ele, cara, eu não sabia o que fazer com aquela situação, sabe? Porque é muito isso, é sobre esse lugar de você ser abandonado, sabe? Tipo assim. Então, eu acho que essa história ilustra bem. Então, a gente tentou, no nosso grupo de teatro, fazer um apanhado de vídeos pra contar um pouco dessa história da violência do Estado, e a gente usou Antígona como referência. Sim. Então tem um vídeo que conta a história de Antígona, pra quem não quiser, de uma maneira bem simples. Sim. Lembra, é um vídeo do trabalho de mesa, eu vou deixar linkado aqui, que é esse podcast que eu tenho, mas na época a gente fazia vídeos. Foi editado por mim, só que é um vídeo de 2015. Releva. Porque ele tá super assim, grava um vídeo pro YouTube aí. Que câmera a gente tem? Tem essa daqui. Então vai, sabe? Tipo, como que grava o áudio? Tipo, o importante é contar a história, o conteúdo era um jeito. Eu que editei o vídeo, ele não tá bem, tem 1 ou 2 erros de colorização. Hoje eu vejo e fico morrendo de vergonha. Mas ele tá lá, a história é importante, e era um projeto de tentar falar sobre clássicos da história, literatura para o jovem que vai fazer o Enem. Era esse o foco. Inclusive o vídeo tem muita visualização, porque no ano que a gente lançou, no ano seguinte, ele caiu na prova do Enem. E aí todo mundo ficou usando o vídeo, e se você for ler os comentários, várias pessoas falam, pô, me ajudou pra caramba e tal, porque a gente conta a história. Tem 2 vídeos sobre esse assunto, mas eu queria indicar um porque foi essa base. A gente ouviu essa história, a gente tinha que falar sobre esse lance do abandono. Que texto fala sobre o abandono? A Antígona é um bom título, um bom texto, porque é muito básico lá, Antígona, é muito antigo e é muito fundamental. Daí a gente começou essa história toda. Enfim, falei pra caramba, e aí fica essa dica. O link vai estar aí, é importante ver o vídeo, Quero ver o vídeo agora, fiquei curioso. E é bom porque lá a gente conta a história, tipo, o enredo todo da história de Antígona. A Bárbara, que era uma das integrantes na época. Você devia ter me mandado antes da gente fazer o filme, né? De eu ver o filme. É verdade. Seria mais fácil. E ela conta bem o que aconteceu, tá bem legal, assim. E é uma linguagem jovem, né? É pra uma linguagem jovem mesmo. Sim. Quero ver. Bom, gurizada, então é isso. A gente quer agradecer vocês terem conseguido, né, ouvir esse episódio até aqui. Quem chegou até aqui, né, quem tá aqui nos ouvindo. Lembrar vocês que se vocês acharam que tá funcionando, não tá funcionando, se tem alguma coisa que precisa ser comentado, faltou alguma questão, elogiar também, né, porque não, eu sempre peço para as pessoas mandarem as críticas contra,
pra gente poder aprender. Mas é legal também ouvir de vez em quando, tipo, tá legal, tá funcionando, não tá, enfim. Mas elogios também a gente aceita. Então, mandar pelo contato@segundocorte.com, entrar no nosso site, segundocorte.com. Fica aqui de novo o convite para vocês participarem do Sala VIP, que você paga uma porcentagem de dinheiro muito pequena para ter um acesso maravilhoso, com conteúdo incrível de gente que tá trabalhando na área. Homens e mulheres incríveis que estão lá te dando dica, te ajudando, te fazendo passar pelos perrengues do Premiere que ele te obriga a passar. E ali eles te ajudam a fazer um render, a mandar um codec ou qualquer coisa do gênero. E você também tem acesso a conversar com a gente também, conversar com o Rafa, com o pessoal do Sala, entrar em contato com esse povo. Então também entra lá, aproveita aí, né? Tira um pouco essa aranha, esse escorpião que você tem na carteira e dá uma ajuda financeira. Se não puder ajudar financeiramente, é claro, né? A gente entende. Então ajuda moralmente, divulga pra gente esse podcast pra outras pessoas que conhecem. Compartilhe nossos posts no Instagram, né? Isso, ajuda aí a divulgação. divulgação pra gente poder conhecer. Isso, como o Duca falou, a gente tem o Instagram e o Twitter, que é o Segundo Corte, em todas as redes, né? @Segundo Corte, procura lá. E é isso, queríamos que vocês entrem em contato, porque como eu sempre falo, a gente faz isso porque a gente gosta. Mas a gente quer que você queira que a gente queira mais e seguir fazendo. Então, por favor, é isso. Muito bom, um abraço. Bom, enfim, é isso total. aí. Deixa eu só, peraí. Não, deu tudo certo. Falo pra caramba, né, cara? Nossa Senhora. Por isso que eu acho que meus alunos sempre se incomodavam muito, porque eu abro parênteses e vou abrindo e nunca mais fecho.